Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre diagnóstico precoce. A diferença entre descobrir cedo ou tarde. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Gostaria de te agradecer por mais uma vez aqui no nosso canal. Eu que agradeço, é um prazer estar de volta. A diferença entre descobrir cedo ou tarde. Quais são os primeiros sinais que a gente pode ter de alerta e o tutor pode perceber? Não só falando de câncer, mas falando de outras doenças também, o diagnóstico precoce é sempre o melhor cenário, né? Tanto que hoje em dia a gente até preconiza pela medicina preventiva, com os exames de check-up, né, com uma frequência maior, justamente para quando for pego no início, tem uma resposta ao tratamento, tem um prognóstico mais favorável. Os sinais, quando a gente fala de câncer visíveis, palpáveis, né, de pele, são mais fáceis que às vezes os internos. Por isso que volto a dizer sobre a necessidade, né, de a gente fazer exames com uma certa frequência, exames básicos, né, um ultrassom, um raio-x, dependendo da região, é claro, até pensando também em metástases, porque às vezes, assim como na medicina humana, é uma doença silenciosa o câncer, na maioria das vezes. Quando a gente faz o diagnóstico, já está num estágio um pouco avançado. E aí já tem até metástase, então em alguns casos até um raio-x de tórax também ajuda a gente de maneira preventiva a detectar algo aí no início. Falando sobre essa questão de diagnóstico, até como prevenção ou como corretivo, não sei se seria a palavra correta, mas dentro da casa, dentro do lar, quais, tirando logicamente o câncer de pele e o câncer de mama que nós falamos nos outros episódios, quais características a gente pode observar no dia a dia para que o tutor fale assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Sei lá, vomitando, estou dando um exemplo aqui, está vomitando ou evacuando e eu preciso fazer um check-up mais profundo. Quando que isso, me dá um exemplo, por favor. Falando do câncer, não existe um sinal específico, né? São sintomas inespecíficos como esse que você disse. Os responsáveis conhecem o seu animalzinho como ninguém, né? Então, o que eu recomendo qualquer alteração, por menor que seja, tá diferente, não espera piorar. Leva para o veterinário. Então, apatia, falta de apetite, principalmente aqueles que têm um apetite um pouquinho mais exagerado, né? Diminuiu o apetite, parou de comer, vômitos, diarreias. Eu costumo até brincar assim, e piscava do lado direito, agora tá piscando do lado esquerdo. Leva. Por menor que seja a alteração, é importante investigar. Às vezes não é o câncer, às vezes é uma outra coisa. Mas tudo que é iniciado, tudo que é diagnosticado e pego no início, o prognóstico é mais favorável. Tá, chegou no veterinário, tem alguma coisa diferente? Existe um check-up? Sim, normalmente quando a gente, no primeiro atendimento, né, quando chega com o clínico, né, o clínico ele primeiro vai fazer o ideal, né, fazer o histórico do paciente, a sua anamnese, aferir todos os parâmetros, e aí normalmente os exames mais básicos que a gente faz, né, que são exames de primeira ali de triagem, um perfil básico, né, de hemograma, função renal, função hepática, um ultrassom abdominal e dependendo da alteração clínica também um raio-x às vezes nos auxilia bastante. Mas como eu disse, né, exame já se chama exame complementar, né, não é é um conjunto de exame físico, exame complementar, esse conhecimento do paciente, histórico do que aconteceu, que vai trazer ali um diagnóstico e traçar o melhor tratamento para o paciente. Eu já levei o Snoopy algumas vezes no veterinário e geralmente não é solicitado nenhum exame de sangue. A pergunta o exame de sangue, o hemograma, né? Ele é necessário? Ele já identifica alguma coisa que poderia estar errado para uma investigação melhor? De quanto em quanto tempo a gente teria que fazer? Depende do que você está levando o paciente para ser atendido, né? Se é alguma alteração inespecífica,
sistêmica que a gente fala, né, diarreia, vômito, falta de apetite, o hemograma nos dá grande direcionamento, sim, né, em relação à infecção, à anemia, né, anemia quando a gente fala não só deficiência de ferro, mas anemias decorrentes de outras patologias, seja ela imunomediada ou até mesmo as famosas hemoparasitoses, que são as doenças do carrapato, né, e a gente também tem que se atentar que, às vezes, o paciente ele vai por um motivo, mas esse motivo é só um sinal de algo que está acontecendo ali, né? Então, ele é secundário a um processo primário. Então, dependendo do que o paciente estiver apresentando, o hemograma é super válido, sim. Agora, tipo assim, vai com uma dor de ouvido, vai com otite. Aí, o hemograma não vai trazer muita informação para você. Mas, normalmente, quando são sintomas sistêmicos, né? O hemograma é um exame de triagem que nos traz grande direcionamento. Especificamente no câncer, ele traz algumas dependendo, né, do tipo de câncer, ele traz alguma informação pra gente, mas ele não é um exame padrão ouro para diagnosticar câncer. Não, não é. A doutora acredita na medicina alternativa? Sim, acredito. Eu não prescrevo porque eu não tenho conhecimento. Aí eu deixo para os colegas na medicina integrativa, mas não sou contra, não. Eu acho que são super válidos, mas a gente também tem que ficar um pouquinho atento, que são super válidos, tem sua resposta, mas nem sempre que é bom para um é bom para outro, né? Aquilo que eu falei anteriormente. A gente sempre tem que individualizar o paciente. Quando a gente fala aqui na questão de descobrir cedo ou tarde, e na compra, quando vai adquirir o animal, tem animais que são mais predispostos? Sim, tem algumas raças que têm a predisposição, né? Claro que não é uma regra, mas normalmente, né, os Goldens têm uma predisposição a ter vários tipos de câncer. Os pugzinhos eu pego bastante mastocitoma, né, que é bem comum também na raça deles. Os Bulldogs eu pego também bastante. Os Boxer tem alguns tipos específicos de câncer que eles têm a predisposição. Então, mas hoje em dia, como eu disse, até os vira-latas eles acabam tendo essa predisposição. Ainda mais que é uma mistureba, a gente nunca sabe que raça que tá ali, né? Porque acaba vindo fatores genéticos aí hereditários. A raça pequena ou raça tamanho grande que tem a maior incidência? Então, depende muito da raça, né? E também do tipo de câncer. A gente sabe que, por exemplo, os tumores ósseos, né, é mais comum nos animais de grande porte. Então, Rottweiler, Golden, a gente acaba pegando bastante aí. Mas animais de porte pequeno também pode ser acometido com tipos de câncer de osso, né? Então, a gente acaba tendo uma etiologia meio que direcionada para alguns tipos de câncer, não só raça, mas também tamanho, idade, pelagem, mas não existe regra, né? Então, eu tenho pacientes que já tive a oportunidade, né, infelizmente, de tratar pacientes com tumor ósseo de pequeno porte, que não é tão comum, mas infelizmente pode acontecer. E a doutora Larissa falou sobre a raça maior. Eles é como o humano, nós temos uma gestação de 9 meses e o cachorro são 3 meses. Então, para formar são órgãos grandes e que formam em pouco tempo. Então, o cachorro, a teoria dela, que o cachorro da raça grande teria uma predisposição maior a ter algumas doenças, porque a gestação é muito rápida em relação aos outros menores. Eu não sou geneticista, não sou especialista em reprodução, mas tem a sua lógica, né? Pensando na fisiologia, na fisiopatogenia, tem uma certa lógica, sim, né? Mas não tenho um conhecimento a fundo para poder explanar melhor isso daí, mas tem a sua lógica. Gostaria de te agradecer muito por mais uma vez aqui no Snoopcast. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos cuidar mais dos nossos bichinhos e vamos entender um pouco mais essa questão tão, assim, muito preocupante, essa questão do câncer nos nossos pets. Gostaria muito de te agradecer, doutor. Eu que agradeço, é um prazer. E esse foi mais um episódio sensacional do Snoopcast, onde falamos sobre diagnóstico precoce e a diferença entre descobrir cedo ou descobrir tarde. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com todos os tutores. Até o próximo episódio.